Getúlio Vargas, no dia em que decidiu dar cabo à sua própria vida, inconformado pelos acontecimentos de agosto de 1954, ele disse uma frase lapidar: serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Exatamente, presidente. Que essa história seja sempre bem presente no povo brasileiro, das novas gerações, é que homenagens desse porte, por mais modestas que sejam, é uma maneira de se perpetuar, se revivificar a memória desse grande estadista que foi Getúlio Vargas. No acontecimento de 30 que levaram ao poder, Vargas conduziu um governo em que recrutou que havia melhor da inteligência nacional para o seu ministério. Francisco Campos, era o grande juiz, professor de direito da época, Gustavo Capanema, Lindolfo Collor, Vicente Raul, José Alberto de Almeida, Marcondes Filho, Almeida Magalhães, Salgado Filho, Pasqualini, enfim, homens que se punham como representantes do Estado brasileiro, sem falar do grande Oswaldo da Aranha, sem simbolizar qualquer argumento político-partidário ou mesmo pró-Getúlio Vargas. Aliás, o caminho que ele seguiu também no começo do segundo governo constitucional, 51, o ministério era Negrão de Lima, era Oswaldo da Aranha, era Valdo Moreira Salles, era Horácio Laffer, era Ricardo Jafé, esses nomes. E para o próprio BNR, Marcos Santos Fernando, que ele criou, levou nomes como Glaico de Paiva, Alberto Campos, Lucas Lopes. Quer dizer, não havia nenhum aparelhamento partidário por parte de Getúlio Vargas. Basta ver que o PTB, seu partido, tinha apenas um ministro de Estado, que era Dalton Coelho, e depois, quando os acontecimentos radicalizaram na textura política do país, quando ele prescindiu, precisava de uma maior base sindical para evitar a ofensiva das forças que o queriam tirar do poder, ter na frente do Carlos Lacerda, ele convidou seu jovem amigo, João Goulart, para o Ministério do Trabalho, o que ocasionou uma grande onda de conspiração por parte de setores ligados ao Ministério Civil Militar. Getúlio, portanto, pensou sempre no Estado brasileiro, mais que no partido. Aqui não podemos esquecer também do seu ministério, do seu segundo mandato, da figura excepcional, corajosa de Tancredo Neves, que até de uma hora com o seu Ministério da Justiça recomendava a reação, mas Getúlio preferiu o desfecho do suicídio para evitar o agravamento da crise que podia provocar consequências inimagináveis no país. O reconhecimento do seu legado foi a multidão que o cercou do Catete até o aeroporto militar do Galeão, a maior manifestação da história política do país. Senhor presidente, no seu contexto político, Getúlio teve momentos no regime autoritário, moderno e autoritário. O país vivia à sombra de uma grave crise internacional, bolchevismo, nazismo, fascismo, essas forças que tentavam impor pela força, pela persuasão, seu domínio em várias partes do mundo. E a América Latina não ficou livre desses acontecimentos. Seus países todos só sobraram, suas democracias, os regimes representativos todos só sobraram na década de 30. Começar pela Argentina, que era a quarta renda per capita do mundo, superava o Canadá, mas a crise da democracia, do socialismo democrático, levou a Argentina à crise dos dias atuais.
Então, Getúlio entrou nesse contexto de crise, de uma Guerra Fria anunciada entre as tendências ideológicas radicais do seu tempo. Mesmo assim, procurou temperá-las. Diz o próprio Roberto Campos que, além desse contexto internacional, os próprios tenentes de 22 não queriam que Getúlio convocasse eleições imediatas, quando assumiu o poder em 30, preocupado que as velhas forças oligárquicas pudessem manipular as eleições e vencê-las. Mas veio 32 de São Paulo e Getúlio respondeu convocando a constituir eleições imediatamente em fevereiro de 33. E mais ainda, em homenagem aos revolucionários paulistas, resolveu indicar para São Paulo um dos líderes do movimento, ligado ao movimento, a figura extraordinária de Armando Sá de Oliveira, que criou a primeira grande universidade do Brasil, a Universidade de São Paulo, hoje, possivelmente, a primeira universidade da América Latina. Ainda no governo de Getúlio, em 32, o clima intelectual que o país vivia, de alegria, de liberdade, de criatividade, na música, nas artes, era Gilberto Freire com Casagrande e Senzala, Sérgio Magno Holanda com Raiz do Brasil, Caio Prado Júnior com a formação econômica do Brasil, era Ari Barroso, era Ataúde de Paiva, era Noel Rosa. Nesse contexto, que pintores como Passetti e outros se destacaram, ele não poderia deixar de homenagear exatamente aqueles que ele enfrentou nos campos de batalha em 32. Se homenageou São Paulo, indicando Armando Sá de Oliveira para seu interventor. E nesse contexto também, o próprio Rio de Janeiro, sacudido por um clima de efervescência modernizante, tendo à frente o prefeito Pedro Ernesto, e convidaram para ser secretário da Educação o maior pensador da educação do Brasil, Anísio Teixeira, hoje bastante esquecido nesse país, o maior educador do país, e na Universidade do Distrito Federal, trazendo o que é melhor do país e do exterior, sem distinção ideológica, de Gilberto Freire, Alfredo Peixoto, Hermínio Lima. E, nesse sentido, a Internacional Comunista em 35, que radicalizou o processo ideológico do país, levou ao fechamento da Universidade do Distrito Federal, que foi um grande momento de efervescência intelectual e cultural da vida do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Brasil. Retornando ao poder, em 1950, depois que mandou as tropas brasileiras para a Itália, criando a Força Pessoal Brasileira, entrega ao comando de Eduardo Gomes, que viria a ser seu adversário, uma figura impoluta, realmente, respeitadíssima no meio militar e na sociedade civil brasileira, a vitória das forças democráticas e o país, o Brasil, foi outro país da América Latina que ficou ao lado dos aliados a partir de 42. Havia várias tendências do governo contrárias à entrada da guerra e outros a favor, destacando-se a figura singular de Oswaldo Aranha, seu grande amigo, esse grande democrata. Getúlio, então, que confiou a Góes Monteiro, que era coronel da Revolução de 30, comandando as suas tropas, depois seu chefe de Estado-Maior, e foi Góes Monteiro, por ironia do destino, que de 29 de outubro deu um recado pelo general Cordeiro Faria. As eleições estão postas. A democracia é uma reivindicação nacional. A Segunda Guerra Mundial, o final da Guerra Mundial provocou esse clima de reivindicação democrática no mundo inteiro. E é bom que o senhor vá para São Borja. Esse foi o recado que o Oswaldo Cordeiro Faria levou a mandar de Góes Monteiro. Essa altura já é general. O Góes, esse inaugurando hábil, político hábil, faz lembrar um pouco do Alceu da Careiros, porque era um militar hábil e conseguia efetivamente dar ao contexto político toda a sua astúcia das Alagoas. Pois bem, Getúlio retorna dos braços do povo em 1950, convoca o Ministério realmente de alto nível, que ali incluía também Antônio Balbino e outras grandes figuras da política brasileira. Já foi precedido na sua eleição, e o nosso Zé Augusto, que é aqui presente, cita muito bem no seu livro,
a crônica do desfecho anunciado. Ou seja, Carlos Lacerda, quando Getúlio lançou-se candidato ao presidente da República, disse: se for candidato, não pode ser eleito. Se eleito, não pode ser empossado. Se empossado, tem que derrubar pela evolução, se pela força. E essa profecia se fez. O próprio atentado de Tondeiros contra Carlos Lacerda, que Getúlio, evidentemente, não tinha nem a culpa disso, o homem de uma vida discreta, absolutamente discreta, vivia no seu palácio, pelas raras saídas particulares, dedicado exatamente aos seus afazeres, uma vida modesta, e desencadeou sua campanha terrível contra Getúlio. Antes de se preceder essa campanha, atacando porque ele criou, ajudou, foi criado o seu governo, o jornal Última Hora. O país tem os jornais tradicionais, o Globo, o Correio da Manhã, o Jornal Brasil, o Estado de São Paulo. Esses jornais nós conformaram com a presença do jornal moderno, sofisticado, da Última Hora. Meu tempo estudando no Rio, era a leitura obrigatória nossa, as páginas da mulher belíssima, que era da Giza Neri, escrevia diariamente, o grande Paulo Francis e outros grandes pensadores da imprensa brasileira. Getúlio tinha sido culpado de ter criado um financiamento para ajudar Samuel Weiner na criação da Última Hora. Evandro Lins insistiu, que foi advogado dele, e do presidente do banco, Ricardo Jaffer, acusado também por Lacerda e pela UDN, de ter feito uma barganha do Banco Brasil para ajudar um amigo político daquele momento, que era Samuel Weiner, foi comprovado nos autos. Getúlio não tomou conhecimento do empréstimo. E, ao mesmo tempo, Ricardo Jaffer confessou que aquele tipo de financiamento para a imprensa foi feito com outros jornais, com outros periódicos, possivelmente em valores menores. Não havia nenhuma surpresa na atitude do banco em relação a isso. Daí vem a grande campanha de Marli Lama contra Getúlio. E o atentado Tondeiros, em 5 de agosto. Ora, provado do episódio de Samuel Weiner, da Última Hora, Evandro Lins, esse grande advogado do Brasil, que chegou depois a ser Procurador-Geral da República do governo de João Goulart, seu chanceler, seu chefe da Casa Civil. Eu acho até que se Evandro Lins tivesse ficado na Casa Civil, talvez o desfecho nacional do Brasil seria outro, pela sua personalidade, a sua capacidade de liderança, que se impunha perante Jango, e o respeito de toda a nação, de amigos e adversários do presidente Goulart. Evandro provou, então, a inocência de Ricardo Jaffer, presidente do Banco Brasil, e a operação não tem nenhum sentido frauduleiro. Mas a campanha foi insidiosa, Marli Lama, sindicato de ladrões. E o que se sabe é que Getúlio, ao morrer do seu inventário, a abertura do seu inventário, o que constava? O que ele herdou do seu pai, o grande estancieiro das fronteiras do Rio Grande do Sul, o maior estancieiro, o seu Manuel Vargas, e uma casa financiada pela Caixa do Federal. Um homem austero, discreto, uma vida até espartana. Esse foi o grande Getúlio Vargas. E, no Balanço Geral da História, foi um grande estadista do Brasil. Há um professor da eminência ciência política do Rio de Janeiro, o professor Vicente Barreto, que costuma sempre dizer: o Brasil tem 2 grandes momentos assim, de construção. Dom João VI construiu um Estado nacional, trazendo para o Rio de Janeiro o que podia de melhor de Portugal e da Europa, em todos os sentidos. Depois, Getúlio modernizou o país, da sua recomposição de uma nação moderna, a caminho da industrialização, com a Polícia Nacional, com Volta Redonda, com o Vale do Rio Doce, enfim. Esse grande estadista, que preocupou-se com a legislação social, a primeira preocupação social do país, dando aos trabalhadores direito e dignidade, que Vossa Excelência, sobre esse trabalho, conhece muito bem, sobre Getúlio, e que ele lamentava muito Getúlio, que aos trabalhadores rurais, dizia isso sempre no segundo mandato, não tivesse sido ainda incorporado os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Portanto, eu quero aqui parabenizar o presidente Renan Calheiros, que aceitou de bom grado que nós fizemos aqui essa homenagem a esse homem moderno, modernizante, pragmático, que foi Getúlio Vargas, que, mesmo no contexto internacional difícil, conseguiu se sobrepor ao respeito da nação, e depois consagrou na eleição constitucionalmente perfeita.
e deixou um legado realmente de progresso do país, de grandeza do país e de inserção do trabalhador, do operário, do homem simples no meio social. Toda a política social deste país foi de Sérgio Getúlio Vargas. Esse legado ninguém poderá tirar. Muito obrigado, senhor presidente.